O Galaxy Note 10 está nas lojas brasileiras em duas versões, e como sempre, os consumidores ficam em dúvida se vale trocar o modelo do ano anterior ou até mesmo se compensa ainda investir na geração do ano passado, em vez de pegar o modelo mais recente. O Tudo Celular está aqui para ajudar e vamos fazer um comparativo do Galaxy Note 9 com os dois modelos do Note 10 para você saber qual deles vale mais a pena. O design mudou consideravelmente do ano passado para esse. A tela aumentou, ocupando muito mais a parte frontal, que agora tem menos bordas e um furo centralizado para a câmera frontal. O Note 10 Plus é pouca coisa maior que o Note 9, além de trazer tela com 0,4 polegada extra. O Note 10 tem dimensões consideravelmente menores, mas a tela é quase do mesmo tamanho do modelo do ano passado. Ambos os modelos de 2019 têm espessura e peso menor que o Note 9. Na parte de trás a câmera ganhou mais uma lente e um sensor de profundidade no caso do Note 10 Plus. E o trio fica na vertical no canto superior esquerdo, em vez de ficar na horizontal, centralizado. Acabamento e construção seguem a mesma coisa com corpo de metal e traseiro em vidro. Mas há um efeito com reflexo de luz nos modelos desse ano que não havia no phablet do ano passado. O leitor de impressão digital saiu da traseira e agora fica sob a tela. Por fim, a mudança que talvez faça mais gente optar pelo modelo do ano passado. Não tem mais conector de fone de ouvido no Note 10. As evoluções são poucas, mas o Note 10 é ainda mais elegante que o seu antecessor, então ponto inicial para os modelos mais novos. A tela está maior no Note 10 Plus e com uma nova tecnologia nos dois novos modelos, e a qualidade é realmente melhor indo além das cores mais naturais ou do brilho mais forte. Além disso, o display agora pode mesmo ser chamado de infinito, pois ocupa quase toda a parte frontal. O furo centralizado da câmera incomoda bem menos que o do Galaxy S10. Em tela há uma boa evolução, mas se você já tem o Note 9, não achamos o suficiente para trocar só por conta disso. Mesmo assim, ponto para os Note 10. Os modelos desse ano ganharam um terceiro alto-falante, ficando agora um na parte inferior, um secundário acima da tela e mais um pequeno na parte superior. Porém não notamos evolução muito clara na qualidade do áudio. Mas o Note 9 tem entrada para fone de ouvido, então o ponto vai para ele contra os outros dois. O Android Pie chegou para os celulares da Samsung junto com a primeira versão de sua nova interface, a One UI. No Note 10 essa interface chegou à versão 1.5, mas é basicamente uma otimização melhor a diferença. O que muda em recursos do Note 9 para os phablets é a S Pen, que ganhou mais gestos. Na câmera, por exemplo, é possível dar zoom girando a ponta da caneta, ou trocar de câmera com um gesto da ponta para cima ou para baixo. Há também algumas melhorias em recursos antigos, como um novo algoritmo para transformar sua escrita em texto. Os novos gestos não vão ser disponibilizados no Note 9 porque dependem de hardware, então vai um ponto para os Note 10 no comparativo. Como era de se esperar, a Samsung trouxe o que tinha de melhor em hardware no Galaxy Note 10, que foi uma plataforma Exynos nova, que é um pouco mais potente até mesmo que a utilizada no S10. O Note 9 chegou ao Brasil com o Snapdragon 845, que era o melhor existente na época de seu lançamento. E a melhora no uso do dia a dia é notável, para além de pontuações em benchmarks. Nosso teste de abertura de aplicativos foi cerca de 10 segundos mais rápido nos modelos de 2019 em comparação com o de 2018. Nos jogos, os Note 10 tiveram desempenho máximo nos títulos que testamos, e certamente os novos modelos vão aguentar um pouco melhor do que o Note 9 nessas tarefas pesadas. Mais um ponto para cada Note 10, portanto. O Note 9 foi o primeiro top de linha da Samsung a trazer bateria com carga de 4.000 mAh e teve desempenho muito bom no nosso teste de autonomia. O Note 10 traz menos carga que o antecessor, enquanto o Note 10 Plus tem capacidade maior. E bom, conforme a carga aumenta, também aumenta o tempo de uso. O Note 10 suportou cerca de 2 horas a menos que o Note 9, que por sua vez ficou 1 hora atrás do Note 10 Plus. Um ponto para o Note 9 contra o Note 10 e outro para a versão Plus contra o antecessor. Nos tempos de recarga, os modelos mais novos vencem o antigo por demorarem menos tempo para ir de 0 até 100%. Isso graças ao novo carregador mais potente que vem na caixa. Curiosamente, o Note 10 demora mais que o Note 10 Plus, apesar de ter o mesmo adaptador de parede e menos carga. Embora a Samsung siga reaproveitando basicamente o mesmo sensor nas câmeras de seus tops de linha há algumas gerações, há melhorias visíveis na qualidade das fotografias e vídeos feitos com cada novo aparelho. O Note 10 ainda ganhou uma terceira lente, uma ultra-wide, que tem mais pixels que a principal e que a teleobjetiva. O Note 9 tira ótimas fotos com o sensor principal, mas a nova geração tem alcance dinâmico melhor, registrando mais detalhes de áreas muito claras ou muito escuras quando há contraste de luz em excesso. Os níveis de detalhes também melhoraram um pouco, porém as cores estão menos vibrantes nos modelos mais recentes. Mas é nas fotos noturnas que teve o maior salto. Com o modo noturno dá para registrar fotos mais claras, com mais detalhes e menos tremidos. A teleobjetiva segue devendo com pouca luz, perdendo não apenas nitidez, mas também saturação.
ou seja, as cores ficam mais lavadas. A ultrawide não existia no Note 9, então é um extra interessante, mas quase inútil com pouca luz. O modo retrato tem recorte melhor e apesar de o Note 10 Plus ter um sensor TOF específico para o desfoque, não tem muita diferença para o modelo menor. O ponto do conjunto principal fica com os modelos novos. As selfies também melhoraram e o salto do Note 9 para o 10 é bem grande. O rosto não fica mais parecendo tanto um boneco de cera, registrando um pouco mais as imperfeições da nossa pele. E o modo noturno é uma ótima adição para as fotos com pouca luz. O modo retrato segue dependendo muito do software, mas o recorte está um pouco melhor. Por fim, os vídeos também só melhoraram. Agora, além de estabilização ainda melhor, a captação de áudio foca mais na área que está sendo filmada. Além disso, existe a opção de foco dinâmico para vídeos, que não é perfeito, mas é um bônus bem legal. E por fim, os preços, que é uma das questões mais importantes para a maioria dos consumidores em dúvida. O menor preço do Note 9 no varejo atualmente é menos de metade do Note 10, e mesmo considerando as melhorias, vale bastante a pena fazer essa economia toda. Quer dizer, você vai poder comprar dois Note 9 com o mesmo dinheiro que compraria o Note 10, e ainda sobra um troco. Nem preciso entrar em detalhes sobre o Note 10 Plus, que é cerca de R$500 mais caro do que o modelo menor. Mas no final das contas, quem decide é você. O valor do Note 9 não deve cair muito mais aqui pra frente, e ele ainda é um ótimo aparelho para você comprar atualmente. Mas se você quer o melhor disponível, vai ficar entre o mais caro, com tela maior, ou o mais barato, com menos bateria. E essas são as únicas diferenças reais entre os dois. E aí, qual é o seu preferido? Qual deles vai ficar no seu bolso a partir de agora? Conta pra gente nos comentários, aproveita os links de ofertas na descrição para fazer a sua compra. E não esquece de deixar a sua curtida nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular para ver mais análises e comparativos aqui no YouTube. Eu sou o Felipe Junqueira e fico por aqui. Um abraço e até a próxima.